Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os que aqui se encontram presencialmente, os que estão nos seguindo pela internet, que tenhamos bons momentos aqui hoje com a presença querida novamente de Jorge Hess, que atendeu nosso pedido para fazer a palestra de hoje à noite, com um tema muito sugestivo e muito importante para todos aqueles que lidam com as atividades de desobsessão na casa espírita, por aqueles que lidam também com os transtornos e os tormentos que atingem grande parte da humanidade. O tema de hoje é a obsessão ante os distúrbios mentais. Certamente, muitas pesquisas aprofundadas nós ouviremos da boca do Jorge, que muito nos auxiliarão na nossa tarefa dentro da casa espírita, nessa área específica. Eu convido o André Luiz Fernandes para que faça a prece inicial e de imediato passaremos a palavra ao nosso querido amigo Jorge Hess. Que neste momento possamos centralizar o nosso pensamento, colocando-nos à disposição de convidar Jesus ao nosso íntimo, para que possamos aprender um pouco mais hoje, rogando aos espíritos amigos que possam inspirar o nosso querido amigo Jorge, para que possa trazer conhecimentos, para que possamos aprender um pouquinho mais, para que possamos, enfim, colocar em prática mais alguma coisa nessa jornada na nossa existência. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, o nosso mestre, e aos espíritos amigos por mais esta grande oportunidade. Que assim seja. E desta maneira iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje, passando a palavra ao querido amigo de nossa casa espírita, Jorge Hess. Gratidão, boa noite a todos os nossos irmãos que estejam conosco aqui online no Google Meet e aqueles presentes. Sintam-se abraçados. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Que nós possamos chegar realmente ao coração, à mente de cada um e principalmente a minha própria mente e meu próprio coração, porque é uma mensagem que nos remete a uma situação muito atual, muito real, uma verdadeira pandemia, que é a questão das interferências dos nossos irmãos desencarnados ainda ignorantes e voltados ao mal, aos que estão encarnados desatentos. E isso constitui para mim uma verdadeira pandemia no coletivo psíquico, no psiquismo coletivo. Algumas pessoas, muitas vezes, está lá no Evangelho, quando se faz um tratamento da questão das depressões, das melancolias, muitas vezes nos indagam, como terapeuta, que exercemos também a função para acolher pessoas. Muitos afirmam que viver na Terra é muito cansativo, é meio custoso, muito amarga a vida. Muitos pensam assim, de alguma forma, porque não tem uma visão mais correta da realidade, porque a vida ela é belíssima se nós soubermos captar a beleza da vida. A vida ela é generosa quando nós somos generosos com ela. E essas respostas, ou a essas pessoas, eu respondo que muitas vezes, eventualmente, alguns tipos de sensações de angústias, de uma certa melancolia,
ou uma certa, às vezes até subconscientemente, uma aspiração, uma felicidade, uma libertação, em que as pessoas se sentem presas a um corpo físico, né? E quer sair dessa situação, mas no fundo num impulso de afastamento das provas, e isso não vai resolver. E traz a melancolia. Não adianta fugir das questões, é preciso nós termos proativamente um foco naquilo que nós queremos. Porque toda vez que eu vou agir como afastar daquilo que me desagrada, aquilo que me desagrada vai me acompanhar, é um mecanismo natural. Então eu preciso sair desse impulso de afastamento e entrar em um ponto de mutação da minha consciência para mudar a minha vida em relação a essa própria vida que estou vivendo de péssima qualidade, daqueles que acham que a vida é amarga, né? E alguns acabam se abatendo, desanimados e ainda repetindo o tempo todo vários tipos de lamentações. É muito comum, como eu disse, eu tenho contato direto com muitas pessoas que nos primeiros momentos lamentam-se muito da vida, né? Então é preciso resistir. E eu falo resistir de uma forma enérgica a essas sensações de desânimo, de abatimento, porque os sonhos para a felicidade e viver são, eu digo felicidade e viver de uma forma mais feliz na Terra, são intrínsecos a todos nós. É o que nós queremos. É termos realmente um contato com a harmonia, com a paz, com a alegria de viver, embora nós não devamos desesperadamente procurar somente na experiência material e transitória da vida terrena esses objetivos, até porque não será tão fácil naquilo que é transitório trazer para nós uma coisa permanente. Por quê? Porque nós transitamos pelas coisas transitórias. Isso é meio redundante. Nós transitamos por um corpo. Eu estou transitando no corpo. Eu não sou um corpo. Eu transito por um nome, mas eu não sou um nome. Eu transito na sociedade, mas eu não sou a sociedade. Nós fazemos parte de um grupo que, na soma de cada indivíduo, nós formamos a sociedade. Então, eu sou mais do que um corpo, eu sou mais do que um nome, eu sou mais do que minha própria consciência. Por quê? Porque se eu tenho consciência dela, é porque eu sou mais do que a própria consciência. Então, eu sou acima disso tudo. Agora eu preciso aprender a me conectar. Só um minutinho. Com o ser essencial que eu sou. Porque durante as nossas provas aqui na Terra, nós somos convidados pela vida a cumprirmos os nossos deveres, deveres que Deus nos confiou. E se Deus nos confiou esses deveres, se no transcurso dessa experiência, na performance, por exemplo, das tarefas, nós notamos as nossas inquietações, nossos momentos de desgostos, ou até mesmo daqueles arrasamentos dos ânimos, pelo desânimo, pelo abatimento de querer continuar existindo fisicamente, a vida nos convida a sermos fortes, corajosos, para superarmos essas situações naturais no mundo de prova, no mundo de expiação. Portanto, coragem é agir com o coração, é trabalhar o sentimento, avançarmos, encararmos sem medo, com confiança, pois que as aflições, todas elas na Terra, por mais que dure, elas são de curta durações. E, com certeza, elas nos convidam, elas nos conduzem para situações bem melhores no porvir, porque nós somos infinitos, nós somos para sempre. Dentro dessa perspectiva, numa visão de uma panorâmica muito mais espiritual do que material, muitas ansiedades, claro que podem ter as suas origens, e quase sempre têm as suas origens, nessas chamadas infidelidades ou insubordinações aos compromissos cristãos, ou aos compromissos com o bem. Daí, a depressão se instala no ser e daí resulta em processos obsessivos, que é o tema que eu vou tentar, de alguma forma, refletir com vocês. Porque o processo obsessivo, mas o que é uma obsessão? Numa visão espírita, porque tem a visão da obsessão sob o ponto de vista da psiquiatria, que eu vou rapidamente também lembrar. Mas, etimologicamente, esse termo obsessão, ela tem origem lá
do latim obsessione, exatamente isso, que quer dizer importunação. Obsessione quer dizer perseguição, em latim. E tem sido o que eu disse lá no início, o grande flagelo da humanidade. Uma pandemia de problemas psíquicos e emocionais. E essa visão, ela se reveste de uma profunda gravidade em nossa contemporânea sociedade. Porque, de alguma forma, o homem ele está instrumentalizado tecnologicamente, seja no campo das comunicações rápidas pela cibernética, e em outras áreas do saber, no campo acadêmico, e aí, como ele detém tecnologia e como, de alguma forma, tem outros domínios no campo do saber, vai se ampliando e vai se aprofundando as responsabilidades de cada um em face da vida coletiva, e aí nós ficamos, infelizmente, observando pessoas que utilizam a tecnologia para destruir, para desunir, para criar doenças, para formar exatamente grupos, muitas vezes de forma ideológica, se separando, se matando, se odiando, e às vezes dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo religioso, dentro de uma sociedade. É isso que é viver com saúde emocional, mental, espiritual, o tempo todo digladiando, não pensa como eu penso, aí eu começo a perseguir ou a ser perseguido. Então é um processo de obsessão de encarnado para encarnado, como hoje nós vemos com muita clareza em nosso país. Há um processo de uma obsessão coletiva, generalizada, em que uns, como não pensa com outro, é meu inimigo, e aí se torna um obsessor, e ela não percebe, é uma obsessão de encarnado para encarnado, em um processo de um combate violento de energias negativas contra o outro. E como irmãos, compatriotas que somos, num país como o nosso, que eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma pandemia, pelo menos aqui uma epidemia, né, uma obsessão coletiva em termos de nação. Porque o objetivo de uma nação, aqueles que recebem a graça de Deus de poder estar mergulhado num corpo, numa pátria, é a gratidão, é viver com dignidade, é trabalhar o tempo todo na busca da união para fortalecer a nação, e não o contrário. Mas o nosso objetivo não é falar nesse ponto, que está muito claro para nós, essa obsessão coletiva aqui no país. Então, mas o que é, então, obsessão nessa visão, conforme eu estou falando, essas importunações, essas perseguições? Essa influência danosa da mente. O Aurélio Buarque de Holanda, ele define a obsessão de uma forma muito horizontalizada, muito superficial. Na visão dele, é um tipo de uma preocupação determinada, ou uma certa ideia que vai dominando de uma forma doentia, persistente as pessoas, resultando exatamente em sentimentos bastante recalcados. Ou seja, são aquelas ideias fixas, aquelas fases de manias. Para Aurélio, seria o conceito de obsessão, considerando obsessione lá como um processo de importunação. Então, da mesma forma, essa terminologia é usada vulgarmente para significar exatamente isso. Ideia fixa em alguma coisa, do ponto de vista ideológico, inclusive, ou então esses tiques nervosos, ou então aquelas pessoas que ficam gerando tipo de manias, toques da vida, né? As bipolaridades são casos graves também, atitudes estranhas, que por trás ou pela base está o processo obsessório. Repito, a obsessão ela se dá em vários níveis, em várias dimensões, porque nós pensamos que a obsessão seria somente do mundo espiritual, chamado mundo espiritual, para o mundo físico. Não. Existe também, da mesma forma, obsessão do mundo físico para o mundo espiritual. Além de obsessão de mundo físico para o mundo físico, obsessão do mundo espiritual para o mundo espiritual, é assim que acontece, de uma forma geral, em várias dimensões. Então, do ponto de vista espírita, o termo tem um significado exatamente em que nós podemos interpretar de uma forma ampla. Constancia-se nessa influência, que nós chamamos de bastante prejudicial, danosa, relativamente a essa persistência mente a mente em qualquer nível de vida, encarnado ou desencarnado. E aí, quando eu me sinto
jungido por ideias que às vezes não são necessariamente minhas. E eu me sinto muitas vezes nos rompantes de atitudes muitas intempestivas, impulsivas, em que eu não controlo, é porque, de alguma forma, eu não estou tendo, por não controlar e por não ter autodomínio, eu estou sendo influenciado. Ou influenciado por uma carga enorme de informações negativas, empanturrando, intoxicando o meu mundo mental, seja por internet, pelo celular, seja pelos jornais, seja por várias maneiras, várias fontes de todo mundo, vão empanturrando a minha mente e eu vou realmente tendo dificuldade de fazer uma viagem interior e não ter um autodomínio, e, consequentemente, estar nervoso o tempo todo, brabo, estourando, falando palavrão o tempo todo. Isso aí é um processo obsessivo e auto-obsessivo também. E eu estou abrindo brecha para que os nossos chamados irmãos, que ainda estão desvinculados ou descomprometidos com o bem, interfiram por um processo de afinidade. Entra na mesma faixa e nós entramos na mesma faixa. Agora, para a escola clássica daqueles que estudam as pessoas com distúrbios mentais, por exemplo, no campo da psiquiatria, esse termo que nós usamos, sob o ponto de vista doutrinário, como importunação, como perseguição, seria para eles, um psiquiatra materialista, exatamente um pensamento ou um impulso persistente, impulsos recorrentes, indesejados, aflitivos, que vêm à mente das pessoas com esses diagnósticos, essas patologias, né, que vêm de forma involuntária, até mesmo a despeito de uma tentativa dessas pessoas ignorar ou tentar suprimir essas aflições, esses impulsos muito, às vezes, violentos, persistentes. Então, a psiquiatria dá esse nome. E psiquiatras que não admitem, não vão, materialistas, não admitem nada de fora, né? Para eles, a matéria é a base, ou seja, as disfunções cerebrais, neuroquímicas, é a única causa para esses impulsos, para essas distonias, evidentemente, eles não levam em consideração uma causa espiritual. A psiquiatria, de uma forma geral, no mundo inteiro, né? Enquanto a nossa academia científica não conseguir sair dessa hegemonia materialista, ou seja, nessa rotina materialista, com tratamentos de propostas apenas para alcançar os efeitos dos distúrbios mentais, enquanto ela não reconhecer a ação do mundo invisível que nos cerca, estará extremamente limitada para sequer desanuviar, aliviar e, quem sabe, até mesmo realmente fazer uma recuperação saudável, uma recuperação possível em pessoas portadoras de distonias, de problemas realmente de ordem mental, que é um caso grave, porque não é fácil. Fácil é entrar para os distúrbios, não é fácil sair dessas distonias, mas, de qualquer maneira, uma força que vai reagindo ou que vão interferindo, né? E se o psiquiatra, de uma visão mais espiritualista, sabe dessas interferências, sabe que realmente, seja no campo físico, no campo moral, outras mentes fora do corpo físico interferem no ser humano, eles, como especialistas que estudam a mente humana, evidentemente, poderão ter muito mais recursos no futuro. Hoje são muito limitados. Isso, evidentemente, será um novo caminho, um caminho que pode se abrir ao progresso como uma chave de uma multidão de fenômenos mal compreendidos do psiquismo humano. Mas a ciência materialista, ela é regida e patrocinada pelo capital e, evidentemente, não estão muito abertos para fazer uma análise mais aprofundada dos distúrbios da mente humana. E, obviamente, nós, espíritas, não vamos jamais descartaríamos a possibilidade dos chamados colapsos psicossomáticos, ou seja, realmente uma disfunção que possa ocorrer nas sinapses, nas produções neuroquímicas do cérebro, nas produções dos neurotransmissores cerebrais, em que traga realmente alguma distonia, algum tipo de problema mental, e que não é descartável essa ideia. Mas de onde é que vem essa distonia? De onde vem essa descompensação? De onde vêm essas dificuldades das secreções dos neurotransmissores de não se conectarem de forma harmoniosa e a própria produção neuroquímica do cérebro para produções
das enzimas para que nós possamos secretar também os hormônios e etc. A base é mental, mas a medicina trata apenas o efeito, apenas o fenômeno em si, o sintoma em si. Enquanto estiver tratando o sintoma, não se alcança a causa, como mental. A causa, ela é mental. A causa de todas as doenças, elas são de ordem mental. O pensamento é tudo na vida humana. Tudo é pensamento. Então, dentro dessa realidade, o pensamento gera doença, o pensamento gera saúde. O pensamento neutraliza a doença. Agora, é preciso saber que nós somos uma soma de muitos pensamentos dessa e de outras vidas. Esses pensamentos que vão acumulando energias positivas ou saudáveis ou energias negativas. E, diante dessa realidade, a medicina materialista fica muito limitada numa proposição mais consistente para, como eu disse, realmente ser mais eficaz no tratamento de pessoas com distúrbios de ordem mental, somado exatamente a uma obsessão. Então, claro, ainda que nós descartemos as questões das disfunções, dos colapsos psicossomáticos, dessas disfunções neuroquímicas, a doutrina espírita, ela nos faz conhecer essas fontes desconhecidas da medicina materialista. As fontes das misérias mantidas pela fragilidade do comportamento, nós chamamos de fragilidade moral de cada um de nós. Porque a doença não vem do nada, nenhuma doença vem do nada. E nenhuma doença vem de fora. Toda doença nasce de dentro do doente. Não existe doença sem doente. Então, quem é que vai curar a doença senão o doente? Agora, o problema é esse, né? Enquanto a psiquiatria trata a doença, se não tratou o doente, a doença vai voltar mais tarde, se não nessa, volta em outras encarnações. Esse é o problema, é tratar as questões morais, comportamentais. Por isso que eu digo que o pensamento é tudo em nossa vida. Nós precisamos reconhecer que o uso desses psicofármacos, esses antidepressivos, estabelecem sim, nós não discutimos isso, uma rápida regulação química cerebral, sim. Ligeiramente dá uma melhorada no humor do paciente também, isso é comprovado. Mas é uma coisa muito ligeira. Esses fármacos agem simplesmente sobre os efeitos, são paliativos. Não é somente só para os distúrbios mentais, são todos os tipos de doenças físicas, mas nós estamos tratando aqui da questão dos distúrbios mentais, especificamente com foco da obsessão também. Uma vez que esses medicamentos que são sugeridos, evidentemente não conseguem alcançar, jamais vão alcançar uma obsessão em suas intrínsecas causas. Não há como. Impossível com todas as letras. Apenas vai robotizar um ser humano, vai fazer com que ele tire a sua noção de realidade, fica numa alienação dominada por uma, eu diria assim, uma violentação realmente química no cérebro para poder neutralizar determinados tipos de assim, explosões, curtos-circuitos em que as pessoas entram em crise. Então, esses fármacos são importantes? São. Mas, com o tempo, haverão outros tipos de proposta terapêutica mais suave, mais leve, que não tragam contraindicações. A homeopatia é um caminho, a própria fitoterapia, são coisas mais leves, né? Ou outros que existem também, uma acupuntura, existem vários tipos de propostas que podem auxiliar na recuperação de problemas de ordem mental. Agora, você usar esses atuais psicofármacos apenas para restabelecer os trânsitos de mensagens neuroniais, me perdoa os termos meio técnicos, né? Para tentar fazer esse ajuste do funcionamento neuroquímico do chamado sistema nervoso central, para tentar dar, de uma forma muito rápida, uma caracterização de melhora, de recuperação. Para isso, para quem não conhece o tema, e nós respeitamos, porque nós temos muitos bons amigos psiquiatras que utilizam, porque são momentos de crise, precisa ser feito alguma coisa. Mas a longo prazo é preciso tratar o espírito e não somente o corpo. Enquanto estiver sendo receitados os benzodiazepínicos, os chamados ansiolíticos hipnóticos, que é o objetivo exatamente para o quê? Aliás, se indica de um uso muito breve, porque há o risco de dependência e até de tolerância aos benzodiazepínicos, que são para... porque muitas vezes a pessoa não tolera isso, né, para potencializar,
como eu disse, um neurotransmissor que vai inibir, vai causar uma sedação, um relaxamento muscular, uma redução da ansiedade, ok, mas isso é transitório. É o que normalmente se utiliza muito, né? E normalmente as pessoas que estão em transtorno de pânico, as pessoas que estão com uma ansiedade generalizada ou com insônia muito grave, agitações, os benzodiazepínicos realmente funcionam, mas apenas nos efeitos, apenas como paliativos. Onde é que está a causa profunda para essas situações de ansiedade, de pânico, de insônia grave, de agitações? Em outros caminhos deveriam ser buscados para que possa realmente alcançar a causa e não ficar apenas aliviando, ou seja, tratando os efeitos. Além de outros tipos de receituários, como os ansiolíticos, né, não ligados aos chamados benzodiazepínicos, esses ansiolíticos ligados à ansiedade também, modulam as produções neuroquímicas, por exemplo, da serotonina, com menos risco, talvez, de dependência, os ansiolíticos, né, e vão agir nessas ansiedades mais crônicas. Mas outros psiquiatras que vão além desses ansiolíticos são os chamados, esses são mais terríveis, são os mais comuns nas casas de repouso, né? Ou nas casas de tratamento de pessoas que estejam em estados de desconexão com a realidade, ou seja, são os antipsicóticos, conhecidos como neurolépticos. Esses são terríveis, porque eles pegam os quadros psicóticos graves, muito graves, a perda de contato com a própria realidade, pessoas com uma esquizofrenia, transtorno de bipolaridade na fase aguda da mania, dos delírios, das alucinações e muitos outros surtos psicóticos são exatamente utilizados antipsicóticos e esses chamados neurolépticos, que é a mesma coisa, para tentar frear um pouco, né? Tentar dar uma segurada, sobretudo nas fases críticas. Agora, existem vários outros psicofármacos comuns, antidepressivos, né? Que também são inibidores e sedativos dessas chamadas recaptações de serotonina, que trazem depressões, angústia, tristeza, não vontade de viver, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, são tratamentos da medicina tradicional. Nós espíritas, nós temos pouco no Brasil, não se valoriza muito, por exemplo, a homeopatia, que para mim é muito mais profundo, porque todo o processo do fármaco da homeopatia trabalha com a energia do perispírito, desbloqueando as energias bloqueadas que fazem essas disfunções neuroquímicas. Então, a homeopatia é um tratamento adequado, que não lesa. Esses tratamentos que eu falei aqui, nessas 3 ou 4 possibilidades, tendem a lesar. Com disfunções é uma coisa, quando tem lesão é irrecuperável, porque nós estamos falando de sistema nervoso central. Quando já é constatada a lesão, isso não se recupera mais. Numa disfunção dá para recuperar, agora numa lesão, e os remédios não ajudam nisso. Esses remédios mais fortes, eles acabam até acelerando e até provocando lesões. Eu estou dizendo isso como espírita, porque nós estamos falando de obsessão e transtornos mentais. É um grave tema para o mundo que eu falei, que é uma pandemia de pessoas com distúrbios mentais. Estejam no governo, nos mais altos escalões do governo, estão com distúrbios mentais. Isso é grave, porque muitas vezes pessoas que estão no governo com esses distúrbios mentais e não percebem, e aqueles que estão ao seu redor não percebem, eles fazem toda uma população sofrerem. Isso eu falo em todo mundo, em qualquer lugar em que existe. Então você vai ver isso no mundo inteiro, as pessoas que realmente assumem poder, não querem largar o poder e o povo fica sofrendo a falta de liberdade para poder se manifestar. Isso é um processo obsessivo, gravíssimo em nosso planeta, que a espiritualidade tem seus recursos, mas respeitando o livre-arbítrio coletivo. Voltando à questão da medicina, o grande filósofo grego Sócrates, ele dizia o seguinte: se os médicos eles não são bem-sucedidos e são mal-sucedidos tratando a maior parte das doenças, é porque eles tratam apenas o corpo, o físico, como eu disse, só os efeitos, sem tratar da alma. Ele fala isso há 2.500 anos. Estou falando de Sócrates. Então, esse tema não é tema novo, é um tema antigo. Sem esforço para uma reforma de comportamento, uma reforma moral, nós vamos criando obstáculos nas relações equilibradas e equilibrantes conosco mesmo e com o próximo. Tudo gira em torno de comportamento, de ações, de atitude, de atos, de escolhas daquilo que nós fazemos.
Essas são as causas verdadeiras dos distúrbios mentais, das obsessões. Então, a nossa desarmonia leva-nos a desenvolver essas sintonias viciosas com outras mentes doentias fora do corpo físico ou no próprio corpo físico, né, seja de encarnado ou desencarnado, e que vai aguçando a nossa própria desarmonia íntima. Então, além dos obsessores de lá, nós temos obsessores encarnados e nós nos auto-obsediando. Quer dizer, é muita pancada para uma mente só. São energias tóxicas. Não é fácil. Digo, fácil é entrar, não é fácil sair num mundo de prova e expiação como o nosso. Então, resultando daí, grandes dilemas, grandes perturbações em que as pessoas têm essa dificuldade de se libertar dessas algemas que os prende ante as garras das escolhas do mal. É fácil? Não é. E, levando em consideração a obsessão desses ferrenhos adversários do passado, que eles agem onde? Normalmente eles vão agir estrategicamente na intimidade da família, do lar. Eles vão agir nas casas espíritas, para nós espíritas, agem também nas casas de outras religiões, nos ambientes de trabalho profissional, eles estão agindo. E quando convocados pelos benfeitores, esses mesmos ferrenhos obsessores para o reajuste, raramente eles conseguem superar a aversão, o ódio, essa vingança em que eles se veem possuídos uns perante os outros. Não é uma coisa simples. Não. Se fosse uma coisa simples, no umbral não teria seres que já estão há centenas de anos. Entrou, não é fácil sair. São seres que estão com distúrbios mentais em regiões de muita dor, nas chamadas regiões de sombra, após a desencarnação. A mente é uma coisa muito sensível. Então, eu repito, aqueles que alimentam com paixão lá na sua mais profunda intimidade, esses raios negativos, tóxicos, por exemplo, da antipatia, que vão se concentrando, se transformando em verdadeiros dardos magnéticos, perfurantes, né? Dardos magnéticos, que vão provocando enfermidades, vão provocando esgotamento físico até a desencarnação. Existem obsessões, segundo nós encontramos na literatura, como nos bastidores da obsessão, como libertação e outros que tratam especificamente do tema, obsessões tão graves que podem levar exatamente, além do esgotamento físico e energético, à própria desencarnação. Seria o caso de uma personagem da obra Libertação, que ela estava sendo levada a ser desencarnada, o amando lá de Gregório, para que Margarida realmente fosse bloqueado o seu centro captador de energia, que são os seus chakras, chamados chakras principais, os microchakras, todos eles sendo prejudicados em termos de captação de energia, e levar à desencarnação por um processo de obsessão com especialista de magnetismo. Então, obsessores que estudam, que se especializam tecnicamente para saber, eles sabem como trabalhar o esgotamento físico através da paralisação magnética do corpo físico. Eles sabem fazer isso. Eles aprendem a fazer isso. Eles utilizam o poder da vontade, no mal, a vontade no mal, é claro, mas essa força do mal para, em termos mentais, trabalhar exatamente essas neutralizações de centros captadores de energia para manter o nosso corpo, que são os chakras. É ali que eles trabalham, nos principais chakras, são os 7 chakras, né? E quando você tem bloqueio, você vai ter problema, principalmente o coronário, né? Que ali é a vida cerebral, a vida mental, é o escritório da vida espiritual. Eles atacam muito essa área, né? Que é a epífise. E além também do frontal, que está ligado à nossa hipófise. Então, basicamente, são as glândulas que coordenam todas as outras glândulas, aí vai destrambelhar o sistema nervoso, o sistema cognitivo e assim vai. Eles conhecem isso, eles sabem como fazem isso. Eles são magnetizadores. E para o mal ainda, né? Aqueles que não despertaram para o bem. Então, o que é uma obsessão? É essa sintonia, ou troca de vibrações magnéticas. E é assim que vai lidando no mundo de hoje. O Allan Kardec, ele definiu a obsessão como uma ação persistente que um espírito inferior, palavra dele, né, exerce sobre um indivíduo. Isso é palavra de Allan Kardec. E ele vai apresentando algumas características, né, seja de uma simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, são aquelas obsessões silenciosas, talvez a mais perigosa de todas as obsessões é a silenciosa, e Kardec nos fala exatamente dessas perturbações mais completas, né, em que as faculdades mentais são tomadas, em que há uma verdadeira subjugação e até possessão. É o que ele analisa no Livro dos Médiuns.
E existem obras que tratam especificamente desse tema, né? Há quadro de obsessões explodindo por todos os lados, em todos os níveis, seja, como eu disse, em todas as dimensões, de lá para cá, de cá para lá, e assim vai. Então, o nosso mundo mental vai regendo exatamente a vida que nos é peculiar, em todas as suas dimensões. Porque nós estamos aqui encarnados, mas nós temos uma conexão direta com o mundo espiritual. E nós estamos ligados diretamente com o mundo espiritual também, sobretudo quando nós semi-desencarnamos todos os dias. Porque todos os dias nós semi-desencarnamos durante o sono. Nós semi-libertamos do corpo. E dentro dessa semi-desencarnação, nós estamos em outras dimensões, muitas vezes recebendo o impacto de inimigos ferrenhos do passado, que nós ainda não conseguimos tratar de uma forma melhor. A única forma de tratar melhor é mudando o comportamento. Nunca ter medo deles. Nunca, jamais, em tempo algum. Me perdoe a redundância. Nunca termos medos de qualquer irmão nosso que esteja voltado ao mal. Porque eles não são mais poderosos daqueles que estão querendo fazer o bem. Não são. Mas se você fraquejar e você não busca um processo de autoconfiança, você acaba se entregando por medo. Não precisamos ter medo nunca. Espírita consciente, evidentemente, não tem medo de nada. Tem medo de quê? É termos a nossa coragem, agir com o coração, a autoconfiança, a autovalorização, o autorrespeito. Não tem obsessor que alcance você, mas se houver receio, medo, qualquer coisa, culpa, aí eles pegam, porque você está fragilizado. Então, ainda que nos encontremos no início do entendimento dessas implicações, dessas forças mentais, dessa abrangência, né, para que nós possamos construir forças mentais superiores pela prece, pela prática do bem. A prática do bem não é só fazeção de coisa para os outros, não. Tem pessoas que acham que fazer o bem é distribuir bens para os pobres. Isso é um aspecto menor da caridade. O aspecto mais importante da caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira concepção de caridade conforme Jesus o concebe. Então, se ele concebe caridade como benevolência, indulgência e perdão, não é só a fazeção de coisa para os outros. Então, quando eu faço isso, benevolência para com as imperfeições dos outros, primeiramente é benevolência para com as minhas imperfeições. Porque eu só vou ser benévolo com os outros se eu for benévolo comigo. Indulgência também das imperfeições dos outros, eu preciso ser indulgente comigo. E o perdão das ofensas é saber me perdoar, ou seja, assumir o erro que eu cometi e reparar o erro que cometi, isso chama-se auto-perdão. Então, a caridade, no seu sentido mais profundo, como entende Jesus, questão 886, começa em mim. Ser benévolo comigo, indulgente comigo e me perdoar. E, a partir daí, ter coragem e a força necessária para jamais ter medo de qualquer influência de encarnado, de desencarnado, seja como for. Porque Deus nos deu esse poder. O poder de... O meu escafandro, o meu capacete de proteção é o meu mundo mental. A mente é tudo. O pensamento é tudo. Agora, é claro, se eu fraquejo, se eu me sinto culpado, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho jeito, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo, pelo amor de Deus, são crenças que me deixam vulneráveis às influências espirituais. Os obsessores são hábeis, eles são inteligentes, são profundos estrategistas, e eles vão planejando cada passo de cada um de nós, eles vão acompanhando as suas presas por algum tempo. E ele, como eu disse, existe o estrategista para levar uma pessoa até a desencarnação, levando um colapso das energias físicas, que são especialistas, está lá no livro Libertação, e na casa de Margarita está lá um Saldanha da Vila comandando 2 auxiliares lá para fazer isso. Então, vamos indicar os pontos vulneráveis, eles vão sabendo os nossos pontos vulneráveis, quase sempre ligados à nossa energia sexual, quase sempre. Ele sabe dessas nossas fragilidades, desses nossos desalinhos no campo da sexualidade, e eles exploram muito essa área também. Talvez uma das áreas mais exploradas é essa área do comportamento sexual, porque ele sabe da fragilidade humana nessa área. Por isso que o maior nível dentro dos relatos policiais que existe de violência e de assassinato está ligado à descompensação no campo afetivo, no campo sexual. Então, o pensamento exterioriza-se, projeta formando imagens, formando sugestões, e eles vão arremessando seus objetivos, do qual eles querem atingir, que é manter o cabresto, o domínio, e acabam dominando a nossa mente. Quando existem influências boas, quando eu entro em sintonia com
o bom com o belo, com energias boas, eu me ajusto às leis que vão me regendo e eu vou criando para mim mesmo uma harmonia íntima que eu poderia chamar de felicidade. A felicidade é real, quando eu estou bem comigo. Não tem felicidade fora. Aqueles dentes arreganhados, as pessoas vão para o Facebook da vida como se fosse feliz, daqui a pouco estão se matando. Não é isso, feliz não é felicidade. Não é fotografia para os outros, que família feliz. Não, felicidade é você com você, tá bem com você. Isso não é fácil, é subida de cordilheira, mas é possível. É quando você começa a criar uma harmonia interior. Existem técnicas, a oração, a meditação, o relaxamento, uma emotional freedom techniques, que é como você tivesse, ou pode usar como método da acupuntura, para você descongestionar alguns pontos do seu corpo. Isso é importante, para você criar essa harmonia, essa felicidade de viver, você estar bem com você, isso é possível. Você sendo generoso com a vida vai ser generosa com você sempre. Isso é matemática, como 2 e 2 fazem 4. Agora, quando eu entro em sintonia com desequilíbrio, com energia desequilibrada, deprimente, vai trazer para mim aflições, ruínas, infelicidade, desejo de não viver mais. E essa química mental vive na base de todas essas transformações, porque nós evoluímos em uma profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados e encarnados que se afinizam conosco. Se eu escolhi fazer o bem e estou sendo generoso com a vida vai ser generosa comigo, porque os generosos do além vão ser generosos comigo também, em um processo de até proteção extra, especial. Então, nosso universo mental é como diz o André Luiz, né, como um céu, e do céu, do firmamento, descem raios do sol maravilhosos para manter a vida na Terra, mas também e chuvas maravilhosas para que haja vida, mas também lá do chamado céu, ou seja, dos elementos atmosféricos, do céu também procedem faíscas elétricas que muitas vezes destroem. Então, da mesma forma, funciona a nossa mente. Dela se originam as forças equilibrantes, restauradora, para os bilhões de células, neurônios, né, do nosso organismo físico, mas quando está perturbada, também emite raios magnéticos muito de um elevado teor destrutivo para a nossa estrutura psíquica, para a nossa estrutura emocional. Kardec, voltando ao nosso codificador, ele perguntou aos espíritos, lá na questão 466, por que Deus permite que os obsessores nos induzam ao mal? Isso lá, 1857. Ele estava fazendo essa pergunta. Por que os obsessores nos induzem ao mal? Por que Deus permite isso? É a pergunta que ele faz. E os espíritos disseram o seguinte, olha, os seres imperfeitos são instrumento destinado a experimentar a fé e a permanência, a constância dos homens na prática do bem. E ainda numa resposta longa, ele diz a ciência do infinito, razão porque passais pelas provas do mal, a fim de chegardes ao bem. A nossa missão, diz eles aqui para Allan Kardec, é de colocar-vos no bom caminho, e quanto mais influências agem sobre vós, é que as atraís pelo desejo do mal. Os espíritos inferiores vêm em vosso auxílio no mal, sempre que desejais cometer o mal. E só vós, eles só podem de alguma forma ajudar no mal quando queremos o mal. Agora, quando, se vos inclinardes para o assassinato, por exemplo, tereis uma nuvem de espírito que vos alimentarão esse pendor, entretanto, tereis outros que procurarão influenciar-vos para o bem. Assim, se estabelece o equilíbrio e ficais senhor de vós mesmos. Ou você aceita o bem ou você aceita o mal. Então, por que Deus permite que eles interferem? A escolha é minha. Quem vai permitir sou eu. Se eles interferirem, não é porque Deus quis, é porque eu permiti que os espíritos viessem e interferissem em minha vida. Então, como eu disse, ter medo, para quê? Não preciso ter medo, não é desafiá-los, mas jamais ter medo. Jamais ter medo. Nenhum espírito que esteja realmente envolto no mal, como o meu irmão, que esteja na sombra, vai ter mais poder do que a luz, porque a sombra é a ausência da luz. Se você está fazendo bem, você está construindo luz. Então, a sombra não sobrevive com a luz. Tanto quanto o mal não sobrevive com o bem, porque o mal é a ausência do bem. Se você está buscando o bem, o mal não tem domínio sobre você. Então, não precisa ter medo. É só fazer o bem. É fácil? Cada um sabe de si, mas é preciso ter muito esforço. Mas é um esforço paciente. É um esforço continuado. É um esforço perseverante.
Não é hoje e amanhã, não. É hoje sempre, é hoje nessa encarnação e na outra. Então, é um esforço disciplinado. Que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, mais uma vez, ele faz algumas afirmações das nossas imperfeições morais, que vão dando acesso a esses obsessores. E o meio mais seguro de nos livrarmos dele é exatamente atrair os bons espíritos pela prática do bem. Onde o bem está, o mal não aparece. O mal não é real, é uma ficção. O bem que é real, porque o mal não existe com a presença do bem. Procurar o bem, perseguir o bem, evidentemente, porque a obsessão está assim, impotente diante de espíritos redimidos. E o que é um espírito redimido? Não, um espírito redimido é aquele que reconhece as suas limitações e, como o próprio enunciado pelo próprio apóstolo Paulo já dizia, né, ele sente a alegria de saber se matriculado na escola do bem. Quando você se sente feliz, matriculado na escola do bem, o mal não tem raiz. Ele falava do escafandro, ele falava do capacete da fé. Exatamente isso, é o que vai nos proteger, comportamento modificado. Você pode tomar 1 milhão de passos, se você não mudar o comportamento, a obsessão não vai embora. Só vai embora quando você muda o comportamento, buscando fazer o bem. Não é virar santo, ninguém vira santo. Mas é o esforço, como eu disse, é um esforço paciente, é um esforço continuado, é um esforço perseverante, é um esforço disciplinado para fazer o bem. Mesmo errando, o seu alvo é o bem. Porque errar, nós erramos mesmo, mas só que tem que o nosso erro não é um erro deliberado. Nós erramos porque nós temos limitações, mas nós não somos limitados. Temos limitações sem sermos limitados. Essas limitações me fazem errar naturalmente, mas eu me sinto não limitado. Aí eu começo a me conectar com a essência que eu sou, com aquele divino que eu sou, e aí não tem chance para que realmente qualquer obsessor venha me tirar do caminho do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz. E aqui, meu irmão, eu vou ficar para que nós possamos refletir nessas nossas rápidas palavras sobre o tema. Caro amigo Jorge, antes eu passar a palavra novamente para que você faça a prece de encerramento, só uma lembrança carinhosa. Há 43 anos, por essa época, em janeiro, final do mês, a Casa Espírita Fonte Esperança estava sendo fundada. E hoje você está nos dando a alegria de fazer a palestra, comemorando o 43º aniversário de nossa Casa Espírita. Temos aqui duas representantes que participaram da Juventude Espírita, na época, a Elaine, a Cátia, enfim, tantos outros queridos que aqui se encontram, que foram se agregando ao grupo ao longo dos anos. Então, é com muita alegria que a gente relembra desses momentos já vividos ao longo desse tempo, e na certeza de que continuaremos firmes até quando Deus quiser. Passa você a palavra e agradecendo para que você faça a nossa prece de encerramento. Muito obrigado. Arnaldo Rocha, parabéns. Não sabia que vocês estão completando mais um ciclo de atividades a benefício da sociedade, a benefício espiritualmente das pessoas que estão comprometidas com o trabalho. Que Jesus abençoe a todos nós, a todos vocês, e que nunca o desânimo tome conta de nossa mente. Pelo contrário, o bom ânimo, sempre aquele esforço continuado para que nós possamos manter o foco na busca do bem, do belo e do bom, em nome do Cristo. Que Jesus abençoe, então, esta maravilhosa obra para que nós possamos ter multiplicado outras casas fontes de esperança, a fim de que realmente essa pandemia assustadora de pessoas realmente que estão em distonias com o bem, com o belo e com o bom, possam rearrumar a própria vida e auxiliar a nossa sociedade a ter mais saúde espiritual, saúde moral, saúde psíquica de todas as formas. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Encerramos agora a primeira parte e um comunicado. Mês de fevereiro, nós não teremos atividade na terça-feira de carnaval, porque essa rua aqui fica tomada por blocos e é impossível qualquer
atividade espiritual. E também no mês de fevereiro só teremos um encontro de tratamento físico e espiritual no dia 9. Enfim, vão transmitindo para as outras pessoas. Encerramos aqui a primeira parte, agradecemos aqueles que nos acompanharam pela internet e até o próximo encontro.